Afinal de contas, 127 volts ou 220? Qual que é mais vantajoso para a instalação? Será que tem diferença entre um deles economiza mais na instalação, mas gasta mais no consumo? Será mesmo que um chuveiro 220 volts ele gasta mais do que um chuveiro 127 volts, afinal de contas ele é mais forte? Será mesmo que um motor elétrico é melhor eu instalar um 127 volts porque ele vai consumir menos energia? Vou mostrar aqui nesse vídeo com detalhes, inclusive, qual dessas tensões é mais vantajosa em qual situação? Vamos lá. Primeiro de tudo, para a gente entender bem essa vantagem entre 127 volts e 220 volts, vamos começar falando sobre a potência do equipamento. Então, por exemplo, um ar-condicionado, que inclusive foi uma pergunta que eu recebi aqui essa semana aqui no canal e estou respondendo aqui nesse vídeo. Qual que é mais vantagem instalar para o cliente? Um ar-condicionado 127 volts ou 220 volts? Olhando pelo consumo elétrico, é a mesma coisa, isso mesmo, é a mesma coisa. Energia é o que se gasta, é o que se consome, é o que a conta de luz lá vai vir cobrando, ao consumo da energia elétrica. Afinal de contas, quando você, por exemplo, liga um aquecedor, um chuveiro, você está convertendo energia elétrica em energia térmica. Mesma coisa no ar-condicionado, você está convertendo energia elétrica em energia térmica. Então, sempre quando a gente for pensar em consumo, é sempre energia. Então, como a gente está falando de eletricidade, né, estamos tratando aqui de conversão de energia elétrica em algum outro tipo de energia. Para um motor elétrico, é a energia elétrica, a energia da eletricidade, sendo convertida em energia mecânica, ok? Então, é sempre que a gente tem que pensar em consumo, estamos consumindo a energia. Agora, se eu tenho, por exemplo, um ar-condicionado, no qual ele tem 9.000 BTUs, ou seja, a quantidade de energia térmica que ele precisa para refrigerar ali um ambiente, para climatizar ali um ambiente. E não interessa se ele é 127 volts ou 220 volts, mas sim, aqueles 9.000 BTUs é que vai ser a quantidade de energia que ele precisa converter em energia térmica. Mesma coisa, por exemplo, um aquecedor. Quando ele vai, por exemplo, aquecer um ambiente, não interessa se ele está ligado em 127 volts ou 220 volts. O que interessa para medir o consumo é quanta energia elétrica ele está convertendo em energia térmica. Então, se eu pegar o exemplo de um aquecedor de 2.000 watts de potência, ele vai estar consumindo 2.000 watts de energia elétrica. Então, tanto faz se é 127 volts ou 220 volts. Porém, se tratando de instalação elétrica, aí sim faz diferença. E isso é o que eu sempre falo que é importante você, eletricista, saber e dominar e conhecer isso, principalmente para poder indicar corretamente para o seu cliente. Às vezes tem cliente que reclama porque está gastando muito na conta de luz e a primeira coisa que o eletricista fala é: vamos trocar para 220, que vai gastar menos. Será? Na verdade, você já percebeu que não. O importante é o consumo em watts-hora, né? O quilowatts-hora ali que é o que vai vir na conta de luz. Então, tanto faz se é 127 volts ou 220 volts. E para entender corretamente sobre a instalação, é necessário que você domine instalação elétrica. Então, eu queria aproveitar para fazer um convite para você, eletricista, que ainda não tem essa confiabilidade toda, para você que quer se tornar um eletricista de verdade, profissional mesmo, trabalhando na área. Nós acabamos de lançar o nosso curso de eletricista instalador. O curso está ainda com valor promocional, que eu não vou segurar por muito tempo, então corre lá, adquira o seu curso, para você realmente se tornar um profissional aprendendo tudo isso que vai ser mostrado nesse vídeo e muito mais. Então, vamos entender aqui qual que é a diferença na instalação. Então, se eu tenho um aquecedor 127 volts, eu preciso dimensionar um cabo que vai suportar a corrente desse aparelho, a corrente vai circular no circuito, ok? Então, para mim descobrir o cabo, o que eu preciso fazer? Saber qual que é a corrente do circuito. Então, se eu dividir os 2.000 watts por 127 volts, eu vou descobrir uma corrente aí de aproximadamente 15,7 amperes. E aí, eu vou dimensionar o cabo para suportar essa corrente, ok? Só que se eu tiver um aquecedor com os mesmos 2.000 watts de potência, só que ligado nos 220 volts. Entenderam, né? Mesmos 2.000 watts de potência, ou seja, ele vai aquecer a mesma quantidade que um outro aquecedor de 127 volts. Os dois aquecem a mesma coisa. O que vai mudar é a corrente do circuito, porque os valores de resistência internamente deles são diferentes. A potência é a mesma,
a tensão que vai ser ligada é diferente, consequentemente a corrente também vai mudar. Então, para mim descobrir, mesma coisa, eu faço os 2.000 watts dividido por 220 volts. E eu vou ter uma corrente de 9 amperes. Então, vou dimensionar um cabo para essa corrente de 9 amperes. Então, olhando assim, eu já sei que o cabo que eu vou dimensionar para esse aquecedor ligado em 220 volts pode ser com uma bitola menor do que o cabo para 127 volts. A mesma coisa vale para ar-condicionado, para chuveiro, para outros equipamentos, isso vale para tudo. Quanto menor a corrente, menor vai ser ali a bitola do cabo a ser dimensionado, ok? Então, por exemplo, se eu tenho lá de novo o aquecedor e eu vou ligá-lo em 220 volts e a minha rede ela é fase e fase, então eu vou levar duas fases com uma bitola menor, ok? Então, nesses pontos é vantajoso sim eu ligar o equipamento em 220 volts, porque eu vou economizar na instalação na bitola do cabo. Porém, tem uma observação aí que lá no quadro de disjuntores, se eu tenho um circuito 127 volts que está sendo ligado entre fase e neutro, eu vou colocar um disjuntor mono. Agora, se o meu circuito é 220 volts entre fase e fase, eu preciso colocar um disjuntor bipolar. Já gastei mais no disjuntor do que eu gastaria no mono, ok? E ainda assim, o meu quadro de disjuntores também vai ampliando de tamanho, porque o disjuntor bipolar ocupa mais espaço do que o mono. Porém, a gente sabe hoje que no Brasil os valores de cabos, de cobre estão altíssimos, e sim, isso é o que mais pesa hoje na instalação. Então, hoje ainda é mais vantajoso no custo final da instalação ligar um equipamento com maior potência em 220 volts. Presta atenção, maior potência. Porque se você for calcular no geral, por exemplo, esse mesmo aquecedor que eu usei como exemplo aqui de 2.000 watts, se você olhar 9 amperes contra 15 amperes, um cabo, por exemplo, de 2,5 nas condições ideais suportaria tanto o de 127 quanto o de 220. Então não faria muito sentido e eu não economizaria absolutamente nada. Seria o mesmo cabo de 2,5 para os dois circuitos. Já, por exemplo, se eu tenho um chuveiro com mais ou menos ali uns 5.500 watts de potência, aí sim a corrente elétrica faria uma grande diferença e para 127 volts eu teria um cabo muito maior de dimensionamento do que um cabo de 220 volts. Então, para equipamentos com maior potência, sim, é mais vantajoso trabalhar com 220 volts. Para equipamentos com menor potência, tanto faz. Na verdade, o 127 volts acaba ficando até mais vantajoso porque você tem lá um disjuntor só monopolar ao invés de um disjuntor bipolar, menos espaço no painel e um componente mais barato, ok? Porém, olha só que interessante. Se eu tenho lá um circuito de iluminação na minha casa, compensa mais então eu colocar os 220 volts. Presta atenção. Se eu tenho fase e fase no meu circuito de iluminação, eu sei que quando eu for colocar um interruptor, eu preciso colocar um interruptor bipolar. E aí, consequentemente, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que as duas fases vão até o interruptor, que vai ser um interruptor bipolar, e depois as duas fases retornem para a lâmpada. Ao contrário de que se eu tenho um circuito 127 volts entre fase e neutro, eu faço com que apenas uma fase vá até o interruptor, vou utilizar um interruptor simples, apenas uma tecla, com apenas um contato, e apenas a minha fase retorna para a lâmpada. Percebeu que eu economizei fio nesses 127 volts? E o interruptor, que a diferença entre um bipolar e um monopolar é muito alta, ou seja, eu vou acabar gastando muito mais quando eu tenho uma instalação de iluminação em 220 volts, porque eu tenho que ter duas fases indo, duas fases voltando, e o interruptor mais caro. Percebeu a diferença? Que nesse caso já é desvantagem eu utilizar lá o 220 volts. Porém, se eu tenho, por exemplo, uma instalação elétrica de uma iluminação para um galpão, para quadras poliesportivas, onde eu vou ter muita iluminação que vão ser ligadas por um único dispositivo, como um contator, uma chave, algo que quando eu manobrar ele vai ligar tudo de uma vez, aí faz muito mais sentido eu já estar em 220 volts, porque aí eu vou ter aquela diferença na bitola do cabo, ok? Então é importante você entender que quando a gente fala a diferença do custo de instalação entre 127 volts e 220 volts,
Não dá para olhar só o consumo. Preciso olhar também e calcular corretamente o dimensionamento de cabos e todos os demais componentes para aí sim você conseguir entender qual que vai ser mais vantajoso ali para realmente instalar para o seu cliente. Não dá para seguir uma regra, não é porque é 220 volts sempre economiza, porque é 127 volts sempre economiza. Não, tem que avaliar caso a caso. Espero que você tenha conseguido entender, porque como eu falei, isso é um ponto importante para você eletricista dominar realmente nessa área. E mais uma vez eu convido, venha fazer parte aqui do nosso grupo de alunos no curso de eletricista instalador e se torne um profissional qualificado, dominando realmente instalações elétricas na teoria e na prática, inclusive tudo conforme a NBR 5410. Então não esqueça, clica aqui embaixo, conheça lá nosso curso, adquira, aproveita que ainda está em promoção, não vou segurar isso por muito tempo. E também clica aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, comenta o que você quer, se tiver alguma dúvida deixa aqui embaixo também. E eu aguardo você no próximo vídeo.